Obrigado, Sra. Presidente. O Governo apresenta-nos para discussão uma proposta com vista a aprovar a decisão do Conselho Europeu de 25 de março de 2011, que altera o artigo 136 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. E o que verdadeiramente está em causa com esta proposta é a criação de um mecanismo que pretende submeter os programas de intervenção nos países em dificuldade a situações de verdadeira e penosa austeridade e até à imposição de alterações às políticas sociais desses Estados-membros. Contudo, de março para cá, muita coisa mudou na Europa e mudou tanta coisa que os próprios governos da França e da Alemanha já estão noutro patamar da discussão. Falam agora de um governo económico e da necessidade de proceder à revisão dos tratados da União Europeia com vista a consagrar aquilo a que chamam a cultura da disciplina orçamental vinculativa, o tal travão à dívida. Parece-nos assim que a ambição subiu de fasquia e que agora pretendem controlar totalmente a política económica dos Estados-membros. E, portanto, nessa perspectiva, a proposta do Governo que hoje nos apresenta está completamente desfasada do tempo. Mas há mais. Desde que o Conselho Europeu tomou a decisão de alterar o artigo 136 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, até aos dias de hoje, muita água passou debaixo da ponte. Passou pelo menos a água suficiente para se conseguir perceber o alcance e as consequências das políticas de austeridade que foram impostas pela Troika aos países em dificuldade, como é o caso de Portugal, que assiste atualmente ao agravar dos efeitos recessivos na nossa economia. Está assim mais que visto que estas políticas de austeridade apenas trazem sacrifício atrás de sacrifício para os povos da Europa e que nada resolvem, constituindo até um fator de agravamento da situação económica dos Estados-membros que estão em dificuldade. Neste sentido, os Verdes consideram que esta Assembleia, em vez de estar a aprovar alterações ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, no sentido de criar mecanismos de austeridade aos países em dificuldade, aquilo que deveria fazer era manifestar a sua exigência para com a União Europeia, no sentido de introduzir os conceitos de coesão e solidariedade no vocabulário da União Europeia. E o que esta Assembleia deveria fazer também era manifestar de forma clara a sua recusa em proceder a mais transferências de soberania para a União Europeia e, desde logo, a sua soberania orçamental, que é a questão-chave de qualquer povo em termos de soberania. Porque, para os Verdes, continua a ser imprescindível que esta Assembleia continue a definir, sem quaisquer condicionalismos, as suas políticas económicas, as suas políticas sociais e as suas políticas orçamentais. E sobre a proposta do Governo, os Verdes vão naturalmente votar contra, porque criar mecanismos que tragam mais austeridade aos países em dificuldade é criar mais dificuldade a esses Estados-membros e, sobretudo, impor mais sacrifícios aos povos da Europa sem nada resolver, como aliás está a ver na Grécia e também em Portugal, ainda que noutra escala. Muito obrigado.